Algumas semanas atrás a internet ficou assim meio chocada com uma foto do Clint Eastwood, né? Porque ele tá bem velhinho, com mais de 90 anos de idade, e ele representa muito assim para o cinema. Ele é uma figura assim emblemática dentro da cultura popular. E aí eu pensei, pô, o Clint já tá bem velhinho mesmo, acho que ele merece assim, uma série de homenagens aqui no canal, porque eu sou um fã, né, do cinema dele. Então eu vou fazer vários vídeos aí ao longo do ano sobre ele, a biografia, os principais filmes, mas eu vou começar fazendo uma homenagem indireta, porque esses dias atrás eu estava lendo esse livrinho aqui do Mark Twain, né, é um livrinho que eu estava lendo para passar para minha filha, e assim, o Mark Twain ele é bastante irônico aqui em relação aos costumes ingleses, né? Então eu vou tentar comparar a ironia desse livro aqui com algumas das ironias que aparecem no, não vou dizer o principal filme do Clint, mas é o filme que lhe rendeu o primeiro Oscar, que é Os Imperdoáveis. Olá pessoal, meu nome é Eduardo e se você chegou até aqui, talvez você também seja um fã do cinema do Clint Eastwood. E eu, como falei anteriormente, vou fazer hoje uma comparação assim bem tranquila com o livrinho aqui, O Príncipe Mendigo, do Mark Twain, e o filme Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood. Bom, esse livrinho aqui, para quem não leu, o Mark Twain, né, que é conhecido como o maior romancista ali da literatura moderna dos Estados Unidos, ele fala sobre dois meninos, né, que são muito parecidos, Edward e Tom, mas que têm vidas muito diferentes porque um é o filho do rei e outro é um garoto pobre. Só que num dia qualquer eles se encontram, reparam, né, que eles são muito parecidos fisicamente e resolvem, numa brincadeira de criança, trocar as roupas, e isso acaba confundindo os guardas, que enxotam para fora do palácio o verdadeiro príncipe, né, que será o futuro rei, enquanto o Tom, que é o menino pobre, fica em seu lugar. Esse livro aqui foi escrito entre As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn, que é considerada a sua maior obra. Ele não é um livro assim tão interessante quanto os dois que eu mencionei há pouco, mas essa ironia, né, desse escritor e também comediante, vale muito a pena desde o início, porque ele satiriza, né, alguns costumes da realeza. Por exemplo, você não pode sentar, né, na presença do rei, você tem que ficar toda hora paparicando ele, costumes muito bobos. Nessa história desse menino que era pobre, se torna, né, o príncipe e posteriormente o rei, que está ali com uma responsabilidade imensa, né? E daí ele começa a olhar as leis, né? As leis são muito opressoras, costumes, né? Que são costumes apenas para mostrar, né, onde cada um está dentro daquele estamento, né? Daquela sociedade onde o status, né, ser nobre é uma grande façanha. E esse menino que era o príncipe, que, né, digamos, por uma questão assim genealógica, seria o futuro rei, ao cair também nas ruas sujas ali de Londres e arredores, né, ele também observa que várias pessoas pobres eram super castigadas por aquelas leis, né? Então, onde cada um deles vai aprender suas lições e depois, quando eles retomarem o papel, cada um vai fazer a sua parte para mudar um pouco aquele cenário. Tá, mas onde entra o filme do Clint, né, Os Imperdoáveis, nessa história? Bom, primeiro que vamos traçar um paralelo, assim. Mark Twain, assim como Clint Eastwood, conheciam como poucos a alma americana de fato, né? O Clint, em suas obras, ele dialoga sempre com temas, né, da cultura popular. Ele não está dentro de uma bolha, né? Ele sabe muito bem o que se passa nas ruas, embora ele nunca tenha escrito de fato um roteiro assim, né? Ele compra sempre roteiros onde ele possa dialogar, né, com essa esfera popular da sociedade. E o Mark Twain nem se fala, né? Ele era comediante, né? Então ele conhecia bem os costumes, as brincadeiras, ele usa termos, né, inclusive nos seus livros, assim, que são muito instigantes, muito interessantes para entender toda aquela lógica ali, inclusive do Mississippi, né, daquela região ali bem folclórica dos Estados Unidos. O Clint, né, que tinha comprado esse roteiro dos Imperdoáveis há alguns anos antes, quase 10 anos antes, mas não tinha nenhum plano de filmar logo que comprou, né? Ele esperou um bom tempo e daí um dia ele tirou da gaveta. Várias pessoas diziam que o roteiro não era legal. O roteirista que tinha escrito Os Imperdoáveis já tinha escrito Blade Runner, para vocês terem uma ideia, assim, era um cara super competente, né? Então não tinha de fato problemas no roteiro. Houve, claro,
adaptações. E quando o Clint começou a chamar, né, os atores, ele liga pro Richard Harris. E o Richard Harris tem lá uma história que ele estava inclusive assistindo um filme do Clint, que falou, eu estava assistindo um filme seu aí agora. E porque o Richard Harris tinha feito, lá acho que na década de 60, 70, um filme chamado Um Homem Chamado Cavalo. E é um filme assim, bem clássico dentro do gênero western. Então ele aceita de pronto, né, ter esse papel, que era do English Bob, né? Que English Bob era um cara que tinha sido um pistoleiro famoso já alguns anos atrás, e aí ele ainda conta vantagens, ele mata chineses que estão na rodovia, né? E logo que a gente tem um primeiro contato com esse personagem do English Bob, ele está num trem e ele está falando sobre a superioridade britânica, né, inglesa no caso, em relação à política e aos costumes, à cultura de maneira geral, né? Então ele está dizendo, vocês têm muitos presidentes, né, que foram mortos, né? Porque a gente conhece talvez ali acho que é o Lincoln, né, e o Kennedy, mas eles têm, né, mais presidentes que foram assassinados, inclusive na época que se passa o filme ali, tinha acontecido algo nesse sentido. Então ele está falando, porque se vocês tivessem um rei, né, ou uma rainha, não tivessem um presidente, quando alguém chegasse próximo para tirar, toda a aura da realeza impediria ele de puxar o gatilho. Então ele está sempre contando vantagem ali, sempre levando a melhor. Só que quando ele chega lá em Big Whiskey, essa cidadezinha ali, né, que tem um xerife que é o Little Bill, né, você já tem um primeiro contato, né, entre dois pistoleiros no passado, eles se conheciam, né, já tinham sua história juntos quando eram mais jovens, né, e o English Bob ele está sendo biografado. Tem um cara que está contando as histórias, né, dos grandes pistoleiros, e ele está escrevendo um livro chamado O Duque da Morte, né. Só que o Gene Hackman, não sei se por ignorância ou para pisar no calo mesmo do English Bob, ele fala assim, em vez de falar o Duque no sentido que é essa figura, né, esse título da realeza, o Duque, ele fala Pato da Morte. Então ele já começa a tirar ali com os costumes, né, e com esse sistema estamental ali em inglês, já quando ele encontra o Richard Harris. Sem contar, né, que quando ele encontra o English Bob, né, que é o personagem lá do Richard Harris, ele esqueceu de deixar as armas, né, ali logo na delegacia, né, porque não se permite entrar com armas ali em Big Whiskey. E o Richard Harris, por uma questão assim de não se separar realmente da arma, não deixa e acha que vai passar batido. E aí encontra essa figura do Little Bill, que é um sujeito muito cruel, e ele espanca, né, na frente de todo mundo o English Bob. Depois ele expulsa, né, o English Bob da cidade, mas mesmo assim o English Bob sai dela amaldiçoando aquele lugar e dizendo: vocês são selvagens, não são civilizados, porque no fundo eu sou inglês. Tá? Então essa disputa, digamos, cultural entre os Estados Unidos e a Inglaterra aparece aqui em Mark Twain de uma maneira muito sutil, muito tranquila, não é o principal tema, assim como não é o principal tema do filme Os Imperdoáveis do Clint, mas também está de maneira sutil uma crítica aos costumes ingleses. Bom, se você é um fã do Clint Eastwood, eu te convido para acompanhar o canal daqui para frente. Eu vou fazer alguns vídeos falando da sua biografia, do início da sua carreira, lá fazendo série na televisão, depois ressuscitando de certa forma a carreira do Don Siegel, né, e colocando o Don Siegel para dirigir alguns filmes dele, né, onde ele estrelava, e depois ele vai inclusive começar a dirigir sem receber inclusive para isso, né, porque ele era muito conhecido como ator, mas ele queria dirigir também os filmes, até realmente ser coroado de certa forma, né, com o Oscar, e dali para frente depois ele coleciona os mais variados prêmios aí da Academia de Cinema. Então se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva no canal porque virá muita coisa boa por aí. Até mais, pessoal!